Bom, agora vamos fazer o seguinte. A gente olha para essa expressão, já fica tentador. Oi? Você não tem um quadrado ali, um ômega zero quadrado? Dá uma boa razão para a necessidade desse quadrado. Hã? Me dá uma boa razão para olhar para a expressão e dizer que estava faltando esse quadrado. É um módulo que você leva. Quero uma razão melhor. É o vezes confiar. Quero uma razão melhor. Eu não sabia nada, não vi conta nenhuma lá para cima. Eu tinha como saber que isso estava errado. Análise dimensional. Hã? Isto aqui tem dimensão de frequência à quarta, né? Se eu não tivesse o quadrado aqui, eu estava somando uma coisa que tem dimensão de frequência ao quadrado com algo que tem dimensão de frequência à quarta. Não funciona. Eu não posso somar duas grandezas de dimensões distintas. Então esse quadrado tinha que estar faltando. Tá? Tá bom. A gente olha para essa expressão e já fica tentado a simplificar essa expressão dividindo por esse termo ômega ao quadrado que está no numerador. Já é muito tentador fazer isso. Vamos fazer isso definindo um parâmetro que a gente pode chamar de parâmetro de ressonância, alfa igual a ômega zero sobre ômega. Deixa eu só ver se é isso mesmo que eu quero definir. Eu, na verdade, quero definir o contrário. Ômega sobre ômega zero. E lembrando que o fator de qualidade para o oscilador pura e simplesmente amortecido é ômega zero sobre gama. Tá? Então isso aqui é uma definição. Isso aqui a gente lembra do oscilador amortecido. Tá? Se a gente reescrever em termos dessas grandezas, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar a nossa expressão, P barra, F0 ao quadrado, sobre 2m. Bom, e agora nós vamos, deixa eu escrever isso com cuidado, tá? Gama ômega ao quadrado. Eu vou dividir por gama ômega ao quadrado no numerador. Obviamente eu vou dividir por gama ômega ao quadrado no denominador também. Ok? Eu vou pegar ômega zero ao quadrado e vou colocar em evidência. Bom, o que sobra aqui dentro? Sobra ômega zero menos ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado, mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado, sobre ômega zero ao quadrado. Tudo bem? Tá tudo bem com o que eu fiz aqui? Bom, tá ok. Então, obviamente que no numerador não sobrou nada. Isso aqui foi embora. No denominador, eu noto que este termo aqui, ômega zero sobre gama, eu posso escrever isso como o fator Q. Ok? Você não dividiu absolutamente nada nessa passagem. Vamos lá, eu multipliquei por 1. Multipliquei a expressão por 1. Como é que eu multipliquei a expressão por 1? Eu multipliquei por gama ômega ao quadrado dividido por gama ômega ao quadrado. Tá? Se quiser, eu dividi por gama ômega ao quadrado no numerador e no denominador.
Tá? Então, isso deu origem a este termo aqui. Ok? Além disso, desse colchete aqui, eu coloquei ômega 0 ao quadrado em evidência. Tá? Daí apareceu 1 sobre ômega 0 ao quadrado aqui. Como aqui era ao quadrado, eu tirei um ômega 0 de dentro do parênteses. Né? Então sobrou um ômega 0, sobrou ômega ao quadrado sobre ômega 0. Ok? Só isso. Tá bom? Nada mais do que isso. E o que eu fiz agora foi, além disso, eu agora tenho algo que... Olha o que aparece dentro do parênteses. Se eu pegar o que está dentro do parênteses e dividir por ômega, olha essa expressão que eu defini aqui, esse parâmetro que eu defini. Ômega sobre ômega 0. Se eu dividir tudo aqui dentro por ômega maiúsculo, esse termo vai ficar 1 sobre alfa, esse termo vai ficar alfa, né? Certo? Então eu tiro um ômega ao quadrado. Aí eu tenho um ômega ao quadrado aqui também. Então eu posso trazer esse ômega ao quadrado para cá e olha só, tem um ômega ao quadrado aqui que vai simplificar. Tá? Então, F0 ao quadrado, 2m ômega 0 Q. E o que vai sobrar aqui dentro? Vai sobrar alfa menos 1 sobre alfa ao quadrado, mais esse ômega ao quadrado saiu, 1 sobre Q ao quadrado. Ok? Ah, bom. Qual é a vantagem de escrever dessa maneira? Tem alguma aproximação feita aqui? A gente fez alguma aproximação? Bom, vocês responderam correto da primeira vez já. Não tem nenhuma aproximação aqui. A gente usou a expressão da amplitude completa do problema geral. A única coisa que a gente está fazendo é que a gente está considerando a situação estacionária e a gente está considerando valores médios. Tá? É só isso. Mas a gente não fez aproximação nenhuma. Tá bom. Olha... Como é que eu acho o valor máximo da potência? O que varia nessa expressão quando eu vario a frequência da força externa? Que parâmetro varia aí? Vamos, gente. Que parâmetro varia quando eu vario a frequência da força externa? Ômega 0? Não, ômega 0 é a frequência natural. Aqui, eu escrevi P barra, é essa expressão aqui. Que parâmetro varia quando eu vario a frequência da força externa? Alfa. Só alfa. Não tem mais nada que varie aí quando eu vario a frequência da força externa. Bom, para que valor de alfa essa expressão vai ser máxima? Dá para enxergar isso imediatamente, né, gente? Essa expressão vai ser máxima quando esse denominador for mínimo. Esse denominador será mínimo quando esse termo for zero. Então, alfa igual a 1, ou seja, ômega igual a ômega 0. Estou pensando se a gente fez a aproximação de gama muito menor do que ômega 0 aqui. Eu acho que nem isso fizemos. Não, nem isso fizemos. Tá? Bom, se algum de vocês pegar a expressão de A ao quadrado, que está escrita aqui, né? A ao quadrado é F0 ao quadrado sobre M ao quadrado vezes isto que está aqui. Se vocês quiserem calcular o máximo dessa expressão, vocês vão perceber que o máximo dessa expressão não está exatamente
em ômega igual a ômega zero. Tá? Por que diabos tem uma diferença entre as duas coisas? Se vocês olharem para essa expressão aqui, A ao quadrado, ômega igual F0 ao quadrado sobre M ao quadrado, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. O máximo dessa expressão, para gama qualquer, não é ômega igual a ômega 0. Por quê? Porque depende desse termo aqui também. No entanto, a gente está encontrando que o máximo para potência média transferida ocorre estritamente em ômega igual a ômega 0, que define a ressonância. Por que essas coisas são ligeiramente diferentes? Por isso. Porque a potência média não é simplesmente o quadrado da amplitude. Ela depende da frequência da força externa também. Essa dependência com a frequência da força externa é suficiente para deslocar o máximo da curva, de forma que o máximo para a potência média transferida se dá exatamente em ômega igual a ômega 0, na ressonância, naquilo que a gente chama de ressonância perfeita. Ok? Bom, qual é o valor da potência máxima transferida? Se a gente olha para essa expressão aqui, P máximo barra, isso aqui igual a 0, eu tenho 1 sobre Q ao quadrado vezes Q, então vai ficar 1 sobre Q, portanto isso aqui é F0 ao quadrado sobre 2M ômega 0 vezes Q. Então, em ressonância, a potência máxima tem uma amplificação pelo fator de qualidade do sistema. Quanto maior o fator de qualidade, mais eficazmente a gente vai conseguir transferir potência para o sistema, e a gente transfere de maneira maximamente eficaz na ressonância. Ok. Bom, agora a gente vai fazer algumas aproximações. Tá? E aí a gente fecha. Então, agora a gente vai fazer a aproximação de Q muito maior que 1. Então, aproximações Q muito maior do que 1, o que significa gama muito menor do que ômega 0. Tá? E a gente vai aproximar também ômega aproximadamente ômega 0. Tá? Se vocês se lembram, quando a gente faz essas aproximações, a gente tinha escrito, né, uma expressão para A ao quadrado de ômega, porque a gente escreveu que ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado é ômega 0 mais ômega vezes ômega 0 menos ômega, e isso a gente aproximou por 2 ômega 0 menos ômega. Tá? Além disso, se a gente olha a expressão de A de ômega, com essa aproximação, A ao quadrado de ômega, F0 ao quadrado sobre M ao quadrado, e aí tem este termo ao quadrado, que portanto vai ser 4 ômega 0 ao quadrado vezes ômega 0 menos ômega ao quadrado, tá? Que é isso aqui elevado ao quadrado, mais gama ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, pois a gente diz que ômega é aproximadamente ômega 0. Tá? Bom, então isso quer dizer que eu posso escrever isso como F0 sobre 4M
ao quadrado ômega 0 ao quadrado. Ômega 0 menos ômega ao quadrado mais gama ao quadrado sobre 4. Tá? Aproximadamente, né? Então, isso aqui é aproximadamente. Tá? Bom, se a gente escreve isso e daquela expressão P barra de ômega é 1/2 de m gama ômega ao quadrado, a gente vai aproximar isso, né, como 1/2 de m gama ômega 0 ao quadrado, certo? Estamos aproximando o ômega igual aproximadamente ômega 0. A expressão de A ao quadrado, a gente vai usar essa expressão aproximada. Portanto, isso aqui vai ser, vamos lá, F0 ao quadrado. Vamos lá. F0 ao quadrado, gama, vezes 8. Tem um m ao quadrado com m aqui, dá m. Oi? Aqui. Só, né? Ok. 8 m, e aí simplesmente ômega 0 menos ômega ao quadrado mais gama ao quadrado sobre 4, não é isso? Tem algum termo faltando aí? Não, né? Certinho. Bom, essa função é o que a gente chama de uma curva lorentziana. E tem exatamente a cara que a gente mencionou. Se ômega está aqui, P barra de ômega vai ter essa cara aqui. Ok? Notem que essa curva agora, ela é perfeitamente simétrica em torno de ômega igual a ômega 0, né? Coisa que a outra não era, né? Certo? Agora ela é simétrica em torno de ômega igual a ômega 0, né? Tá? Se eu for para valores, essa diferença positiva ou negativa, o resultado dá exatamente o mesmo, né? Tá bom. Última observação, ou últimas observações referentes a isso, a gente pode voltar na expressão completa de P barra de T. Tá? Lembra, P de T é F vezes x ponto. Portanto, F0 menos ômega A vezes cosseno de ômega t, cosseno de ômega t mais φ. Certo? Bom. Não. Errado. Seno de ômega t mais φ, né? Certo? Então, se a gente olha para essa expressão agora, a gente pode se perguntar, e P barra? Não tem cosseno de ômega t vezes seno de ômega t? Isso não deveria ser identicamente nulo? A média? Não, é seno de ômega t mais φ. Seno de ômega t mais φ, isso aqui é seno ômega t
cosseno φ mais seno φ cosseno de ômega t, né? Resultado, quando a gente olha para P barra de t, isso aqui vai ser menos ômega a F0 vezes cosseno de φ seno ômega t cosseno de ômega t barra mais seno φ cosseno ao quadrado de ômega t barra. Este termo aqui, evidentemente, se anula. Então, P barra de t é menos 1/2 ômega a F0 seno de φ. A gente pode se perguntar, bom, então, em que situação que a potência transferida vai ser máxima? Ela depende do seno de φ, né? Quem é esse φ? É a diferença de fase entre a posição no oscilador e a força externa. A transferência de energia seria máxima quando a força estivesse em fase com a posição? Não, né? Claro que não. Olha a expressão aqui. A potência depende do produto da força pela velocidade. Então, onde que vai ser máxima? Quando a força estiver em fase com a velocidade. Mas a velocidade está em o que a gente chama de enquadratura. Ela está defasada de π/2 em relação à posição, né? O que significa que quando a força estiver em quadratura, estiver defasada de π/2 em relação à posição, aí é que a transferência vai ser máxima. E, de fato, é isso que a gente observa daqui. Quando φ for igual a π/2, aí é que a gente vai ter transferência máxima de energia da força que está excitando o oscilador, né, para o oscilador. Tá bom. A gente pode calcular as médias por período, etc. Se a gente fizer isso, tá? A pergunta, no fundo, é a seguinte. Lembra que a gente definiu o fator de qualidade para o oscilador amortecido? A definição de fator de qualidade corresponde à energia armazenada por período dividido pela energia dissipada por período, não é isso? Energia média armazenada, energia média dissipada por ciclo. Tá? Ora, se eu quiser calcular o fator de qualidade, eu tenho que determinar que, eu vou chamar isso de Q de ômega, vai ser igual, por definição, 2π, energia média armazenada, dividido pela energia média dissipada por ciclo. Tá? Essa era a definição. A gente calculou isso no caso do oscilador amortecido e encontrou isso aqui para o oscilador amortecido sem força externa. Agora a pergunta é, e com força externa? Qual é a energia média armazenada no sistema? Bom, se a gente quiser calcular a energia média armazenada, E barra, não, a gente já falou, 1/2 de m x ponto ao quadrado, 1/2 de m, ômega 0 ao quadrado, x ao quadrado. X ponto está no fundo ali, menos o ômega a, seno de ômega t, mais φ. Quando eu elevar isso ao quadrado, né, este termo aqui vai me dar 1/2 de m
ômega ao quadrado A ao quadrado, vezes seno ao quadrado, ômega t, mais φ. Eu vou tirar a média. Esse termo aqui, 1/2 de m A ao quadrado, ômega zero ao quadrado, cosseno ao quadrado, ômega t, mais φ. Eu vou tirar a média desse termo aqui. O resultado disso, 1/4 m ômega zero ao quadrado mais ômega ao quadrado A ao quadrado. Certo? Essa é a energia armazenada. Tá? Bom, e a energia média dissipada por ciclo? Este termo aqui, no fundo, é o quê? É d barra dt dissipado, né? Não é isso? No fundo, é a taxa com que a energia é dissipada, só que eu quero saber num ciclo. Então, considerando gama muito menor do que ômega zero e ômega aproximadamente ômega zero, então isso implica gama muito menor do que tal, significa gama muito menor do que ômega, tá? O que significa que 1 sobre gama vai ser muito maior do que tal. Tá? Logo, o período tal é um tempo curto diante da dissipação. O que significa que esta energia média dissipada por ciclo deve ser aproximadamente d barra dt vezes tal. Certo? Isso aqui é o nosso delta E barra. Tá? Isso é equivalente a dizer, eu quero saber qual é a variação da energia, né, que é perdida num ciclo, então eu vou integrar a taxa com que ela é perdida e considerar num ciclo quanto que foi perdido. Certo? Se a variação é muito pequena, eu posso aproximar isso aqui como uma constante vezes tal. Ok? Bom, quanto é que dá isso? Ora, isso aqui a gente... d barra dt dissipado é menos m gama x ponto ao quadrado barra, não é isso? Mas a gente não disse que isso tem que ser essencialmente a própria potência média dissipada? A gente está na situação estacionária, então isso aqui tem que ser igual a P barra, né? Porque o balanço dá zero. Né? No fundo, não é que isso é igual a P barra, isso é igual a menos P barra, né? Porque este termo aqui, m gama x ponto tal, isto aqui seria P barra. Certo? Potência fornecida vai ser igual à energia, à potência dissipada. Né? Daí o balanço líquido dá zero. Então, no fundo, o termo delta E barra que nos interessa é P barra vezes tal. Tá? É esse termo que nos interessa. Mas P barra a gente escreveu ali em cima, né? A gente escreveu ali, né? 1/2 de m gama ômega ao quadrado A ao quadrado, não foi isso? Isto, 1/2 m gama, está escrito ali em cima, ômega ao quadrado A ao quadrado vezes tal. E agora a gente pode achar o fator de qualidade.
Então, fator de qualidade, Q de ômega, 2π. A energia média armazenada, 1/4, vezes M, ômega 0 ao quadrado mais ômega ao quadrado, A ao quadrado, dividido por isso aqui, 1/2, M, gama, ômega ao quadrado, A ao quadrado vezes tal, que é 2π sobre ômega, né? Ok? Então, este termo aqui simplifica, M simplifica, A ao quadrado simplifica. A gente tem 1/4 dividido por 1/2, então isso é 1/2, ou seja, isso aqui é 1/2 de ômega 0 ao quadrado mais ômega ao quadrado sobre gama ômega. Ok? Essa é a fórmula geral de fator de qualidade? Como? Essa é uma fórmula geral. Isso aqui é a definição de fator de qualidade em geral. Tá? No oscilador forçado e amortecido, a gente chega a essa expressão. Aqui a gente pode, obviamente, reescrever essa expressão como sendo 1/2 de ômega 0 sobre gama vezes ômega 0 sobre ômega mais ômega sobre ômega 0. Tá? O que a gente repara? Estritamente em ressonância, o fator de qualidade coincide com o fator de qualidade das oscilações puramente amortecidas. Tá? Então, para ômega igual a ômega 0, Q de ômega 0 é igual a ômega 0 sobre gama, que corresponde àquilo que a gente tinha definido no caso das oscilações amortecidas sem força externa. Tá?